sou Patrícia Pimentel, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história, de como eu fiz para me tornar uma coach. Então, se você deseja ser uma coach ou se você deseja conhecer o processo de coach, esse vídeo vai ser muito importante para você. Mas antes da gente falar como eu me tornei uma coach, eu quero aproveitar e pedir para você curtir esse vídeo. Então, clica no joinha. Se inscreve no canal, aproveita, clica no sininho das notificações para você receber em primeira mão todos os vídeos que a gente posta toda semana aqui com muito amor e carinho para vocês. Também compartilha, se esse vídeo agregou valor na sua vida, você compartilha com as pessoas que você ama e, claro, deixa o seu comentário, porque o seu comentário é muito importante pra gente. Agora vamos à minha história, um pouco da minha história que eu vou resumir para vocês aqui nesse vídeo de como eu fiz para me tornar coach. Tem muita gente que acha que eu passei por um processo de coach antes de me tornar coach e é o que a maioria das pessoas fazem, mas não, eu não fiz um processo de coach antes de me tornar coach. Uau, como assim, Patrícia? Pois é, porque eu conheci o coach quando eu ainda estava na faculdade, quando eu estava me formando. Para você que não sabe, eu sou formada em administração de empresas, é a minha primeira faculdade. E quando eu estava no último ano, todo mundo sabe que a faculdade tem TCC, a administração de empresas são 4 anos. E no último semestre que a gente precisa fazer o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, o meu grupo, a gente escolheu como tema a transformação do líder em líder coach. Então foram 6 meses de imersão total, visitando as empresas de coach, visitando pessoas de RH, lendo livros de coach, estudando a diferença entre as pessoas que lideram com as ferramentas de coach e as pessoas que lideram de uma forma tradicional, de uma forma convencional. E eu confesso a vocês, eu literalmente me apaixonei pelo coach, foi amor à primeira vista. E eu fiquei encantada com a diferença que o coach faz na vida das pessoas. Eu fiquei impressionada com o resultado. A gente entrevistou diversas pessoas que tinham feito o processo de coach. Nós entrevistamos profissionais que aplicam o processo de coach, que eu vou explicar para vocês a diferença entre o coach, o processo de coaching e o coachee, que é o cliente. Daqui a pouco eu falo para vocês. E eu fiquei encantada. Foram 6 meses de total, assim, a gente realmente foi no mais profundo do coach e a gente tirou uma nota excelente no TCC. Todos os professores ficaram muito felizes com a apresentação, com o trabalho escrito, com a entrega. E dali em diante eu falei, uau, eu quero conhecer um pouco mais sobre o coach. E aí acho que um pouco tempo depois eu já comecei um MBA em coach, que foram 2 anos, que a gente fez em parceria com a Farpes e a Sociedade Brasileira de Coach. E nesse período, além do MBA em Coach, eu fiz toda a formação em Coach pela Sociedade Brasileira de Coach, que foi uma das pioneiras no Brasil. Eu tô fazendo propaganda aqui de graça, né? Mas tudo bem. Eu fiz, são excelentes profissionais, então tá tudo ótimo. Então, se você quer se tornar uma coach, já indico aí a Sociedade Brasileira de Coach, foi onde eu fiz tanto a minha formação em Master Coach, como o MBA em parceria com a Farpes. E daí sim, durante o processo de coach, eu fui conhecendo várias pessoas e passei pelo processo de coach, mas durante o MBA, durante a formação. E hoje eu quero trazer para vocês quais foram os benefícios, o que mudou a minha vida. Então eu já quero começar falando para vocês o seguinte, presta atenção nisso, que isso é muito importante. Existe um divisor de águas na minha vida. Uma Patrícia antes do coach, uma Patrícia depois do coach. Uau! E, gente, nada do que eu fale nesse vídeo, do que eu falar nesse vídeo, vai expressar tudo aquilo que eu passei. Então, com certeza, só você passando pelo processo de coach que você vai entender o que eu estou falando. Para quem já leu o meu livro, eu escrevi o livro Do Sertão para o Mundo, então eu conto um pouquinho da minha história. Então eu tinha muitos traumas, eu tinha muitas crenças limitantes, muitas mágoas, muito ressentimento, muita dor. Eu tinha muita coisa dentro de mim mal resolvida. Eu tinha uma identidade mal resolvida, uma paternidade mal resolvida. E eu vou até usar uma palavra que eu acho muito engraçado, mas, gente, antes do coach, eu era
totalmente da pá virada. Vocês já ouviram esse ditado? A pessoa assim, fulana da pá virada? Então, eu era da pá virada. Assim, eu acredito que Deus, ele é perfeito, ele tem propósito em todas as coisas, e eu tenho certeza que uma das maneiras que Deus encontrou de me resgatar foi através do coach, porque foi literalmente um resgate, onde, como principal benefício, eu vou falar vários, mas um dos principais benefícios que o coach te traz é o autoconhecimento. Você conhece as suas forças, as suas fraquezas, você sabe naquilo que você é bom, naquilo que você tem risco, aquilo que você tem que tomar cuidado. E, gente, é um estudo tão profundo de quem é você, que só daí já te transforma, porque você tem clareza de quem você é. Você para de ser manipulado pelas pessoas, você para de viver o propósito das pessoas, você para de viver a vida das pessoas, você inclusive para de dar importância ou de acreditar naquilo que o outro fala com relação a você. Então presta atenção, se as pessoas falam que você não vai dar certo, ou que você não é bom nisso, ou que você não é bom naquilo, se as pessoas dão muita opinião na sua vida, você vai dar um basta e vai falar assim, opa, isso é só a sua opinião, porque agora eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou, você tem convicção, você tem clareza de quem você é. Isso muda tudo, porque você para de ficar triste, você para de se decepcionar, você para de se frustrar, você para de ficar esperando a opinião dos outros com relação a você, porque você sabe quem é você. Então, se conhecer, autoconhecimento, é você saber quem você é. Você ter certeza da sua missão, do seu propósito, do que você veio fazer nessa terra, por que Deus te escolheu, o que você veio fazer aqui nessa terra, por que você nasceu? Então, essa é uma das respostas que, através do processo de coaching, eu pude ter a resposta. Uma segunda coisa que mudou também completamente a minha vida é a inteligência emocional, ou o equilíbrio emocional, ou o famoso controle das emoções. Isso é algo que você também adquire, que você aprende, que você desenvolve durante o processo de coaching. E, gente, inteligência emocional, o nome já diz, nada mais é do que você aprender a lidar com as suas emoções. Quero deixar bem claro que eu tô longe de ser a pessoa que eu desejo ser, porque inteligência emocional é algo que você tem que praticar pelo resto da sua vida. Você aprende todos os dias, mas ei, perto de quem eu era, eu já estou muito melhor, eu estou progredindo, e eu tenho certeza que ao longo do tempo, quanto mais eu permanecer, quanto mais eu continuar, melhor eu vou ficando. Além da inteligência emocional, o que transforma totalmente a sua vida, porque você saber lidar com as suas emoções, você já parou para pensar como a sua vida seria se você conseguisse lidar melhor com as emoções? Como que a sua vida seria se você não discutisse tanto, se você não se frustrasse tanto, se você não se decepcionasse tanto, se você não desistisse tanto dos seus sonhos, dos seus objetivos? Pois é, tudo isso você aprende com a inteligência emocional. E um terceiro ponto, benefício do coach é o relacionamento com você mesmo. Relacionamento e comunicação. Presta atenção. Você melhora infinitamente mais o seu relacionamento e a sua comunicação, em primeiro lugar, com você mesmo e automaticamente com as pessoas. Porque quando você se conhece, quando você sabe lidar melhor com as suas emoções, automaticamente você consegue se relacionar melhor com você e, como consequência, você consegue se relacionar melhor com o outro. Você pode estar se perguntando assim, Patrícia, eu realmente preciso melhorar o meu relacionamento com as pessoas. Eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas, de acreditar nas pessoas. Ei, o problema não está no outro, o problema está na gente. Quando a gente consegue, se você provavelmente não consegue se relacionar com as pessoas, é porque você também não consegue se relacionar com você mesmo. Se você cobra as pessoas, é porque provavelmente você se cobra. Se você julga as pessoas, é porque provavelmente você se julga. Tudo que você faz com o outro, você faz infinitamente pior com você mesmo. Então, isso foi algo que também transformou a minha vida. E, enfim, eu passaria 3 horas aqui falando um vídeo sobre o que o coach fez comigo, mas como aqui no YouTube a gente tem que ser breve, então esses são alguns dos benefícios do coach. Então você tem clareza da sua missão, do seu propósito, das suas forças, dos seus valores, você aprende a ressignificar, anota esse nome, ressignificar, todos os traumas,
todas as dores do meu passado, eu consegui ressignificar e consegui entender. Aí você pode falar, Patrícia, explica melhor como é isso. Gente, um problema, uma dor que eu achava que veio na minha vida para me acabar, para me destruir, que eu me fazia de vítima, que eu falava assim, nossa, mas eu nunca vou ser alguém na vida, porque eu nasci lá numa casa de farinha, porque eu nasci com um pai alcoólatra, porque eu nasci numa família pobre. Ei, não, eu ressignifiquei, eu entendi que aquilo tudo fez parte do meu propósito, porque nascer numa casa de farinha, porque nascer numa família pobre, porque nascer com um pai alcoólatra me tornou a mulher que eu sou hoje. E a minha história fazia parte do meu propósito. Se eu não tivesse essa história, se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu não seria a mulher que eu sou hoje. Então, olha a diferença de pensamento. Aquilo que eu achava que era minha dor, que era minha fraqueza, onde eu me fazia de vítima, eu descobri que, na verdade, é o meu maior tesouro. A minha história é o meu tesouro. E isso pode servir para você também. A sua história, não importa o quão triste ela seja, não importa o quão dolorida ela seja, não importa o quão difícil ela seja, se você tem essa história, é porque ela faz parte da pessoa que você precisa ser. E não, eu sou completamente suspeita para falar do coach, porque eu sou apaixonada por esse processo. Então eu fiz, como eu falei pra vocês, eu fiz o TCC, meu primeiro contato com o coach foi o TCC. Depois eu fiz um MBA em coach aqui no Brasil. E aí eu fiz dezenas de cursos. Eu fiz inteligência emocional, eu fiz Brian Tracy. Aqui no Brasil eu fiz quase todos que tem. Quando eu já tinha feito tudo que eu podia aqui no Brasil, e aí eu comecei a ter os meus primeiros clientes, eu comecei a ver o resultado que o coach trazia, e isso que é maravilhoso, gente. Uau! Por que eu decidi ser coach? Porque eu poderia simplesmente ter passado pelo processo, ter feito a formação, mas não ter atuado. Você conhece pessoas que já fez uma formação em determinada área, mas não atuou? Mas é impossível, eu digo assim, que é impossível uma pessoa que é totalmente transformada como eu fui e você não querer levar isso pro próximo. Você não querer compartilhar isso. Você não querer dizer assim, meu, eu tava lá no fundo do poço e agora eu tô aqui. Então eu falei, uau, se o coach fez tudo isso com a minha vida, eu também posso ajudar outras pessoas a também serem transformadas, a também terem as suas dores ressignificadas e também ter uma vida muito mais feliz, muito mais plena, com muito mais resultado, com muito mais prosperidade, com muito mais leveza. E foi por isso que eu tomei a decisão de falar assim, uau, se foi tão bom pra mim, eu também quero proporcionar isso pras pessoas. E aí eu comecei a ter meus primeiros clientes, e aí eu comecei a ver os resultados, os cases, pessoas que estavam para se suicidar, pessoas que estavam com depressão, pessoas que tomavam 1 litro de uísque por dia, pessoas que fumavam 40 cigarros por dia e terminaram o processo de coach praticamente fumando mais pouca coisa, não com aquele vício, não com aquela necessidade, mas fumando de vez em quando. Pessoas que tinham seus relacionamentos destruídos e que conseguiram melhorar o seu casamento, o seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe. Então, gente, são N casos, pessoas que estavam em dúvida em qual caminho ir, se ia para a direita, se ia para a esquerda, se ficava no emprego, se pedia demissão, se ia para um outro emprego, se continuava naquela área, se não continuava naquela área, se mudaria de estado, se mudaria de país. Aí agora eu tô na dúvida, vou para Portugal, não vou para Portugal, fico no Brasil. Gente, o coach é uma excelente ferramenta para tomada de decisão, é uma excelente ferramenta de autoconhecimento, é uma excelente ferramenta para inteligência emocional. E tem uma ferramenta em específica que eu vou falar para vocês aqui, que é a roda da vida. É a ferramenta mais básica do coach. E por incrível que pareça, é algo que eu aprendi também, que o simples é o que muitas vezes o que traz mais resultado. Porque a roda da vida todo mundo conhece, mas depende de como você faz a roda da vida, porque ela é uma ferramenta simples, ela é uma ferramenta tipo super comum, que está à disposição aí de um monte de gente, mas talvez as pessoas nunca pararam para fazer de verdade. E quando eu olhei para a roda da vida, eu sempre achava que a minha vida, ela se resumia, sei lá, em 3, 4 áreas. A financeira, a sentimental, a emocional e a espiritual. Eu achava que era isso. Quando eu peguei a roda da vida e eu olhei para aquela ferramenta e eu respondi, e eu olhei para aquele gráfico depois que eu pintei, eu falei, uau, a minha vida tem 12 áreas. Tinham coisas que eu nunca nem tinha parado para pensar que existia. Que eu nunca tinha nem avaliado. Tudo aquilo que você não avalia, que você não mede, você não sabe se você está indo bem ou não. Então, quando eu
fiz a Roda da Vida, ela me mostrou um panorama geral de 360 graus de como estava a minha vida. Eu falei, meu Deus, como que eu não conheci isso antes? Inclusive, a Roda da Vida tá no meu livro. Se você ler lá o livro Do Sertão para o Mundo, você vai ver que aquela ferramenta tá lá, porque aquela ferramenta é como se ela tivesse, tipo, abriu os meus olhos, tirou uma venda, tipo, eu vi um novo horizonte. E aí eu entendi que eu não podia ser só a Patrícia do financeiro, eu não podia ser só a Patrícia do trabalho, eu não podia ser só a Patrícia da diversão, eu não podia ser só a Patrícia do espiritual, mas que eu precisava ter uma vida equilibrada. Então, se eu pudesse resumir em uma palavra o que o coach significa, além de transformação, óbvio que é a palavra que eu uso, inclusive o subtítulo do meu livro é Contribuir para Transformar Vidas. Então, além da palavra transformação, é a palavra equilíbrio. O coach vai te trazer equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Você vai conseguir enxergar a sua vida de uma maneira como você nunca enxergou antes. Você vai ver todos os pontos que você estava falhando e você vai conseguir ajustar a sua vida para que você caminhe a trajetória da vida, a jornada da vida com muito mais leveza, com muito mais gratidão, com muito mais amor, com muito mais felicidade. E óbvio que automaticamente vem como consequência muito mais resultado em todas as áreas também. Então, é isso. Depois eu conto mais sobre, eu posso trazer outros vídeos para vocês, se vocês quiserem saber vídeos de alguma área específica, você comenta aqui o que mais você gostaria de saber, quais são os clientes, quais são os tipos de coaching que alguém pode fazer, enfim, todas as coisas, todas as dúvidas, as curiosidades que vocês tiverem sobre o processo de coaching, sobre como se tornar uma coach, porque tem gente que faz coaching um final de semana, faz um curso de 3 dias e diz que é coach, né? Bom, eu trabalho como coach há 10 anos. E claro que eu não podia encerrar esse vídeo sem falar que um dos sonhos da minha vida era fazer a formação em coach do Tony Robbins, e aí, graças a Deus, eu tive a oportunidade, depois de ter feito todos os cursos no Brasil, de ir para os Estados Unidos, de fazer 5 formações com o Tony Robbins, que é conhecido como o melhor coach do mundo hoje. Ele foi o coach do Obama, ele foi o coach da Princesa Diana, ele é coach de várias personalidades no mundo muito importantes. É o coach mais famoso e mais reconhecido no mundo hoje também, no planeta Terra. O número 1 hoje é o Tony, e eu tenho muito orgulho de não apenas ter feito todos os cursos do Tony, mas hoje ser parte da equipe do Tony como crew member, como staff da equipe dele. E isso, tipo, é só um status, porque na verdade, pra mim, o mais importante são todas as vidas que são transformadas, seja através do que eu aprendi com o Tony, seja através do que eu aprendi com o Brian Tracy, seja através do que eu aprendi na minha formação, porque nisso, mais importante do que status é resultado, são vidas transformadas, e eu espero que esse vídeo tenha transformado, tenha agregado valor na sua vida. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Ah, não esquece de compartilhar.